para receber a palavra? Você está interessado? Me ocorreu ao coração um aviso de Jesus. Jesus disse assim: acautelai-vos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado das orgias, da embriaguez e das preocupações dessa vida. E aquele dia, qual dia? Esse dia aqui que nós vamos falar, o dia da volta do Senhor, não vos pegue de surpresa, como ladrão. Mas sabe o que me ocorreu? Ele estava falando isso para crente. Ele usa a palavra orgia. Como que o Senhor estava falando para crente e mandou os crentes se acautelarem, para o coração não ficar sobrecarregado de orgia, de bebedice? Será que ele estava falando para os discípulos, imaginando que Pedro ficava com o coração cheio de coisas do tipo orgia, ou pornografia, ou coisas semelhantes? É porque quando se fala orgia, a primeira coisa que associamos é a pornografia, é o bacanal, é festas que tem orgia. Mas Jesus não podia estar falando sobre isso, porque ele estava falando para os apóstolos. Mas isso é uma mensagem que eu estou preparando, que chama coração sobrecarregado. Vamos orar para que o nosso coração não fique sobrecarregado? Ele falou de orgias, falou de bebedice. Imagina, será que ele estava pensando que João ficava embriagado constantemente? Não pode ser. Eram apóstolos, eram pessoas de Deus. Mas ele falou uma coisa que é fácil de você compreender: preocupações dessa vida. Se o seu coração fica cheio de preocupações dessa vida, aquele dia vai pegar você como ladrão. Quer dizer, você está aqui na reunião, mas só de corpo presente, porque na verdade mesmo não é o seu caso, mas está preocupado com a conta que vence amanhã, com a escola dos meninos que começa amanhã, com o material escolar, com isso e com aquilo. Se o nosso coração fica, fala comigo, sobrecarregado, esse dia que eu vou falar hoje pode nos pegar como um ladrão. Mas pastor, a volta então do Senhor Jesus me parece uma coisa aterrorizante. Ao ouvir essas mensagens, ao invés de ser aliviado, eu estou ficando com medo. Não, esse não é o propósito. Não é o propósito do Senhor aterrorizar você. O propósito do Senhor é aquilo que Ele falou: alertar você. Ele disse por várias vezes: vigiai e orai. Você acha que tem muitos crentes vigiando? Sim ou não? Pode participar. Você acha? Por isso que ele alertou. Ele escreveu várias vezes. Eu posso te dar aqui uma dúzia de versículos. Ele falou: vigia, porque não sabeis o dia e nem a hora que vem o ladrão. Se soubesses que dia viria o ladrão, o pai de família trancaria a porta e o ladrão não entraria. Mas ladrão dá aviso, meus irmãos? Não. O Senhor então está nos alertando através da palavra. E eu mandei o esboço no grupo de todos os líderes. Eu quero que você espalhe esse negócio. Manda a revista para frente, espalha. Fala para os seus familiares conectarem ao canal. Pastor, mas eles são ímpios. Não interessa, eles precisam ficar avisados. A Bíblia diz lá em Ezequiel 33 que havia um atalaia. E o atalaia ficava na torre, avisando. Se o atalaia avisasse que viria o inimigo, ele era livre do sangue. Mas se ele não avisasse, o sangue era sobre ele. É claro que o Senhor não vai cobrar de você o sangue de ninguém, porque Ele já pagou com o seu sangue na cruz. Mas mudou a função do atalaia? Não. Nós somos atalaias. Amém, meus irmãos? Eu quero orar para o meu coração e o seu coração. Depois nós vamos fazer essa oração na ceia. Não ficar sobrecarregado com coisas dessa vida. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós colocamos o nosso coração perante o Senhor e oramos para que os nossos corações, todos nós, sejam das crianças, dos jovens e dos adultos, não fiquem sobrecarregados com coisas desta vida, Senhor, com as orgias, com a embriaguez desse século, mas o Senhor possa encontrar em nós um coração que ama a sua glória e que espera a vinda do Senhor e que deseja estar com Cristo, em nome de Jesus. Se é o seu caso, diga: Senhor Jesus, o meu coração anela pela tua palavra,
pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Atos capítulo 1 e versículo 11, a Escritura diz assim, você pode me acompanhar aí na sua Bíblia, ou então na sua revista. Esse Jesus que dentre vós, capítulo 1 e versículo 11 de Atos, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Significa que nessa ocasião estavam reunidos os discípulos e eles viram Jesus ser assunto aos céus. Você sabe, Jesus morreu e ficou 3 dias, depois ressuscitou, mas depois apareceu no espaço de 40 dias ensinando os discípulos acerca do reino. Esse é o livro de Atos dos Apóstolos. Mas em determinada ocasião o Senhor foi assunto aos céus e ali havia um grupo de aproximadamente 500 irmãos que o viram subir, testemunhas do Senhor, não somente os apóstolos. E aqui o escritor de Atos, no caso o médico Lucas, escreve: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Aleluia. Como que ele foi assunto aos céus? Bom, a primeira parte foi que os discípulos estavam vendo do Monte das Oliveiras até as regiões celestiais, como foi feita aqui a pergunta, até as nuvens. E a segunda parte, que os discípulos não podiam ver, porque se você olhar aqui, você consegue ver até as nuvens. Quando você viaja de avião, o avião consegue, a 30 mil pés, voar acima das nuvens. Então você percebe que existe um outro céu. Quantos já perceberam que existe um outro céu? Como é que a Bíblia chama esse outro céu? Regiões celestiais? Terceiro céu? Não sei, é uma boa pergunta para você fazer nas perguntas do reino. A pergunta que o irmão me fez é: pastor, Jesus viu, os discípulos viram Jesus sendo assunto até os céus, ok? Mas depois eles não viram, porque Jesus foi até o trono de Deus. Ele foi até o trono oferecer sacrifício, oferecer o seu sangue. Não sei se você sabe também, mas lá no céu tem um santuário. Sabia disso? Você vai compreender isso melhor. Recomendo a leitura do livro do pastor Aloísio Silva, nosso pastor, Apocalipse sem Mistério. Então, a primeira volta do Senhor, porque o que a Escritura diz em Atos 1:11? Do mesmo modo que o viste subir, ele voltará. Então, voltará em 2 etapas. Uma etapa você não poderá vê-lo, assim como os discípulos não puderam vê-lo do céu acima. Agora, a outra etapa, todo olho verá. Então, a volta do Senhor será em quantas etapas? Uma invisível e uma visível. Quem sabe o nome da etapa invisível? Muito bem, glória a Deus, significa que você está acompanhando. Por que invisível? Porque ele vem como ladrão, não tem aviso, não tem sinais. Eu sei que os irmãos gostam de falar que terremotos, catástrofes são sinais da volta do Senhor Jesus. Não são, são apenas os 4 cavaleiros do Apocalipse andando sobre a terra. Lembra os 4 cavaleiros? Temos o cavalo branco do Evangelho, temos o cavalo amarelo, temos o cavalo vermelho e o preto. Esses cavalos estão andando sobre a terra e eles estão causando coisas na terra, até que o Senhor volte. Agora, tem alguns sinais que vocês precisam prestar atenção. Não são sinais do arrebatamento, porque o arrebatamento tem hora marcada? Tem sinal? Lembra do ladrão na noite? Arrebatamento invisível. Qual é a comparação bíblica de Jesus no arrebatamento? O ladrão na noite. Agora, pastor, estamos vivendo dias que há sinais da volta do Senhor Jesus? Muitos. Não sei se você viu, essa semana fizeram clones na China de macacos. Quem viu essa notícia? Bom, ao ler uma notícia como essa, pode passar despercebido aos olhos de muitos.
mas não deveria passar despercebido aos seus olhos, porque você é alguém espiritual. Sabe o que Jesus falou para os fariseus? Jesus, ao responder perguntas também, porque ele fazia isso nas suas reuniões, perguntaram para ele: mestre, qual o sinal da sua vinda? Ele falou: engraçado, né? Vocês olham para o céu, como está aqui hoje, e você consegue imaginar que pode chover, sim ou não? Só de olhar. Você leu alguma notícia? Não. Aí Jesus falou: vocês olham para os céus e sabem quando vai chover ou não, mas não sabem a volta do Senhor. Vocês olham para a figueira e veem que a figueira, se estiver florida, logo qual é a próxima etapa? Vem os frutos. Então você, como crente, que eu creio vencedor, amém? Amém. Como crente que tem sido instruído no Evangelho, você deveria ler uma notícia como essa e acender dentro de você pelo menos uma interrogação: será que isso significa alguma coisa? Bom, há 20 anos atrás fizeram um clone também. Quem se lembra que foi o primeiro? O clone de quê? Tinha que ser ovelha. Significa alguma coisa uma ovelha? É significante fazer clone de uma ovelha. O que você acha que é a mensagem? Eu estou falando de 20 anos atrás, a tal ovelha Dolly. Inclusive, até se reproduziu. Então, é significante fazer o clone de uma ovelha? Você, ao ler uma notícia dessa, eu estou falando de 20 anos atrás. Eu lembro quando a notícia surgiu. 20 anos, não foi semana passada não. Agora, qual foi a notícia mais forte da semana passada? Macaco. 95% de genética semelhante à do homem. Os biólogos aqui confirmam? 95%. E sabe onde foi a clonagem? Na China. A China não segue nenhuma ética científica, porque eles são, eles mesmos, comunistas. Então, se há 20 anos atrás clonaram uma ovelha e você nem percebeu nada, então eu queria dizer para você: ele está voltando. 20 anos atrás foi uma ovelha, semana passada foram 2 macacos. Sabe o que já aconteceu aí, com certeza, há muito tempo? Clone de quê? Qual que é a figueira? Qual que é a próxima? Você está vendo a figueira, 20 anos, deu uma florzinha, chama como? Dolly. Semana passada, 2 macaquinhos lá sobreviveram, etc. Normais. Como é que chama isso? Deu um fruto. O que você acha que está por vir? Conta para mim. Gente. Mas você fala: ai pastor, que absurdo. Absurdo? Eu gosto de meditar, você deveria meditar. É claro que não vai clonar gente de imediato. Quantos tem filhos aqui? Você tem células tronco, você sabe disso? Células tronco estão aí para recuperar órgãos danificados. E aí você tem um filho, e você é uma pessoa multimilionária, dinheiro não é problema. Vamos falar do Steve Jobs, que morreu porque o pâncreas dele não funcionava mais. Você acha que o Steve Jobs pagaria uma clonagem de um pâncreas novo? A pergunta é: não dá para criar um pâncreas sem criar um homem primeiro. Poderia tratar com célula-tronco, mas não dá certo em 100% dos casos, não recupera. Mas se fizer um clone dele mesmo e guardar, como guardam embriões, ele pode usar em caso do pâncreas dele falhar. Isso chama Sexto Dia. Você deveria assistir esse filme. Mas não precisa, já está no filme desde 80 e tal. Mas está na Bíblia. Sabe por que está na Bíblia? Não tem nada a ver com o meu esboço, tá? Eu estou aqui fazendo perguntas do reino para você. Quando Jesus falou a respeito da sua volta, perguntado pelos discípulos, ele disse que a volta do Senhor será como nos dias de... Tinha alguma coisa nos dias de Noé que não tem hoje. Conta para mim o que é, você que leu a Bíblia. Os pastores me ajudam? O que tinha nos dias de Noé que não tem hoje? Alguém falou aqui.
Nefilins. O que são os Nefilins? Eram os gigantes da terra. Você lembra aí daquela turma de Golias? Você lembra aquela turma que Davi matava? Que tinha 3 metros de altura, tinha 6 dedos em cada mão e cada pé? Não, é uma criatura que está andando aí pelas ruas de Belo Horizonte, verdade ou não? Mas a Bíblia diz que a volta do Senhor será como nos dias de... Pergunta: o que você acha que a tal criatura que estava lá estará nos dias da volta do Senhor Jesus? Eu não posso afirmar para você, tá? É só uma chutologia bíblica. Mas para mim está claro. É só olhar para a figueira, é só ler os jornais e ver o que vai acontecer. Vai ser um clone. Aí tem uma pergunta para você que é crente responder: do reino, o clone pode ser salvo? Não sei. Não sei. Os macaquinhos estão lá. O que é aquele negócio? O que é aquele negócio? Aquele negócio é uma coisa que a Bíblia chama de besta, porque não é criatura de Deus, não foi criado por Deus, foi criado pelo homem. É uma outra raça. Aqueles macaquinhos não tem classificação lá na sua tabela lá. Qual é a origem dele? Quem que criou? Ele é, diante dos olhos dos biólogos e geneticistas, tudo bem, mas diante dos olhos de Deus, aquilo não é uma criatura, aquilo é uma besta. E você já leu em algum lugar que existem algumas bestas? Alguém já leu lá em Apocalipse? Tem uma besta que surge do mar, tem uma besta que surge da terra. Aleluia. Fecha parênteses. É empolgante as escrituras, não é? Nos dias do Senhor Jesus será como nos dias de Noé: se casava e se dava em casamento. Mas quando ele falou nos dias de Noé, tinha uma coisa lá que não tem aqui hoje. Ou se tem, aliás tem, né? Mas ainda não nos foi revelado. Mas a volta do Senhor, então, são eventos, ou na verdade é um evento onde tem uma etapa invisível, que ele vem como ladrão, mas numa etapa também visível, quando todo olho verá. Pastor, o que ele vem buscar primeiro? Ele vem buscar os vencedores. Quantos aqui querem ser vencedores? Os santos são o tesouro do Senhor. Então, quando ele vier na primeira etapa, ele vai levar todos os crentes? Hã? Não. Mas por que não? É injusto não levar todos os crentes. Essa parte é oculta, ninguém verá. Mas nós queremos dar para os irmãos aqui alguns sinais da etapa visível e da etapa invisível. Mas na etapa visível, 2 Tessalonicenses diz que naquele dia, quando ele voltar, da mesma forma que o fez subir, a Bíblia diz que ele virá e vai ficar parado nos ares. E a expressão que a Bíblia usa é: todo olho verá. Os estudiosos bíblicos acreditam que esse todo olho verá é para Israel. Se for para Israel, você acha que hoje é possível acompanharmos um evento lá em Israel através de todo olho? Facebook, a live, né? Lá, Jesus voltando. E aí você consegue imaginar o que as nações da terra vão pensar daquele ser parado lá? E a Bíblia diz que ele não vem sozinho, ele vem com quem? Com quem? Com os vencedores. Então quer dizer que ele veio primeiro, arrebatou os vencedores então subiram e fizeram o que lá nesse tempo? Ficaram tocando harpa e água de coco e louvor. Vamos ficar louvando Jesus aqui. Nesse tempo, entre os vencedores subirem e os vencedores descerem, o que ele fez? Vamos lá. Hã? Você pode perguntar isso também. Guarda a pergunta, manda na próxima reunião. Senão eu tenho que abrir outro leque aqui, que são os julgamentos. Então, quando ele ficou parado lá, a Bíblia diz que todo olho verá. O que você acha que é uma coisa parada nos ares e cheio de vencedores ao redor dele? Fala para mim a sigla. OVNI, objeto voador não identificado. O que João olhou e viu? Que ele vem montado num
cavalo branco, né? João viu, ele olhou, falou assim: olha aquele negócio ali, meu Deus, parece um cavalo branco. Bom, se for cavalo branco, vai ficar mais glorioso ainda. Mas pode ser uma nave branca e ao em volta dela, navezinhas. O que você acha que o povo vai fazer com aquilo ali? As nações da terra vão se unir para destruir aquilo que está dizendo ser o Cristo. Aonde é que vai acontecer essa batalha? No vale de Meguido, ou no a batalha chamada Batalha do Armagedon. Então, se você não conseguir, preste atenção, isso é um aviso para todos nós. Estamos aqui. Se o Senhor arrebatar a igreja hoje, amanhã, etc., o prédio da igreja vai continuar aqui. E provavelmente alguns irmãos também vão ficar. Espero não ficar para ter que ensinar essa parte, por isso que eu já estou ensinando antes. Mas se algum dentre vós, pastores, quiser ficar, vai ser necessário para ensinar a igreja que ficar, certo? Alguém se candidata? Não candidata? Porque é o seguinte, pastor, você está brincando? Não estou brincando não. Meu irmão mandou uma pergunta dizendo assim: ah, pastor, isso é bobagem, se vai primeiro ou se vai depois. Isso é igual escala de avião, uns vão primeiro, outros vão depois. Ok, só que tem um intervalo entre os que vão primeiro e os que vão depois. Como é que é o nome do intervalo? Como é que é o nome do intervalo? O intervalo pequeno de 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como é que é o nome do intervalo? Mateus, fica aqui do lado da mesa. Eu vou ser arrebatado, tá? Você vai ficar. Brincadeira, só uma ilustração para você entender. Porque irmãos mandaram essa pergunta: ah, que bobagem, pastor, tanto faz. Na verdade, o Senhor vai arrebatar todos os crentes. Verdade, nem o crente vai ficar, porque você já é separado de Deus. Então, pastor, a questão é só a hora da partida. Não é só a hora da partida. Então, vamos supor, vamos começar de lá. O Mateus, então, está lá vigiando, ele está apercebido, ele é um crente que está procurando ter boas obras, ele é um vencedor, diga amém, aleluia. Então, sobre ele vem o Senhor e o arrebata. E aí começa aqui então o intervalo. Como é que é o nome desse intervalo? Ah, pastor, você que inventou esse nome? Não, está na Bíblia, está aí no esboço, você pode ler. Quem deu esse nome não fui eu, né? Foram as cartas paulinas, especialmente Apocalipse. Então, agora começa o intervalo. Esse intervalo é o intervalo do anticristo. É o intervalo daqueles que ficarem, não vão poder comprar, não vão poder negociar. Por quê? Ora, pelo motivo óbvio, eles serão perseguidos pelo anticristo. Mas o meu assunto não é esse, não é grande tribulação, é só para você entender. Qual é a outra volta então que nós estamos mencionando aqui? É aquela volta onde todo olho verá. No final da grande tribulação, ele vem para arrebatar o restante da igreja. Você sabe aquele crente, no caso que eu estou representando, que era mais ou menos, não queria compromisso, e aí ele ouviu a palavra da graça e falou assim: ah não, está tudo na graça mesmo, pastor, então, não vão pecar, né? Não, para que ir de culto? Para que ir de reunião? Isso é coisa errada, né? Da videira, e célula, e discipulado. Fique em paz, fica tranquilo, já está avisado. Só que, ei, vem aqui, você acha que esse período de 3 anos e meio vai amadurecer esse vaso aqui que ficou? Bom, se não amadurecer, vai morrer, porque vai ser perseguido e vai ser morto. Muitos irmãos perguntam: pastor, mas e se ele receber a marca da besta? Não recebe. Você acha que todo crente já ouviu a tal da mensagem da marca da besta, sim ou não? Todas as denominações. Você acha que se de repente some metade da igreja, na hora, o que esse crente automaticamente já vai lembrar? O anticristo está aí, ó. Daqui a pouco lá vem com a marca. Você acha que um crente vai receber a tal marca? Não
não vai não, irmão. Então, essa pergunta é fácil de responder. Se receber, é porque não é crente. Não é. Esquece. Crente não recebe. Marca da besta, ele já sabe que realmente é fria. Então, quando ele amadurecer, ou for morto, se ele for morto, já está lá em Apocalipse capítulo 5. Aliás, é o 5º selo. Marte já vai reinar com Jesus. Porque você pode dar uma coisa para ele maior do que a sua própria vida? Não pode. Então, esse período de 3 anos e meio, olha a bondade de Deus. Deus é bom, não é? Deus é muito bom, misericordioso, porque esse aqui vigiou, esse aqui ele esteve atento, o coração dele não ficou sobrecarregado, aí ele foi arrebatado, como recompensa de ser um crente fiel. Porque muitos nos acusam dizendo: pastor, essa mensagem da graça que vocês pregam faz com que o crente seja relapso. Nunca vi isso acontecer. Nunca vi alguém, um pai, falar para o filho que ama mais, ia ficar mais relapso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que ele trabalhou mais do que os demais. Não ele, mas a graça de Deus. Agora, para nós que estamos aqui, qual é o aviso? Fala para o irmão que está do seu lado. Obrigado, Mateus. Ele vem como ladrão. Todo olho o verá. Agora, a hora nós conhecemos a hora, meus irmãos? Não. Apocalipse 3:3 diz: lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende, porque se não vigiares, olha aqui o meu texto. O título dessa mensagem é vigiar e orar. A volta do Senhor está próxima. Porquanto se não vigiares, diga comigo bem forte: se não vigiares, virei como ladrão. A respeito daquele dia e daquela hora, Mateus 24:36, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E ele vem para quê? Para buscar os vencedores. Eu fiz aqui o teatrinho com Mateus, para aqueles que permanecerem fiéis. E essa volta, que é o arrebatamento, é uma recompensa para os fiéis. Porque senão, meus irmãos, o que adianta ser fiel hoje? Será que tem uma recompensa para o fiel hoje? Quantos creem? Diga amém. Qual é a recompensa do fiel? O arrebatamento. O arrebatamento, o galardão. Então, o Senhor está nos avisando. Agora, e no aspecto, como eu disse, para nós encerrarmos, as claras. Primeira coisa, diz que ele será visto por todas as tribos da terra. É possível ser visto hoje por todas as tribos da terra? Há 100 anos atrás talvez não era possível. Lembra da ilustração? Ei, dá uma olhadinha lá para fora. Você consegue imaginar agora que daqui a 15 minutos vai fazer muito sol, bem forte, solarado, temperatura de 35 graus. É possível isso agora? Não é o que está indicando. Então, preste atenção, 100 anos atrás, já pregavam essa mensagem, homens de Deus na história, pregavam essa mensagem da volta do Senhor. Quando eles liam esse versículo, olha só, vem aqui, em Apocalipse 1:7, que fala o seguinte: eis que vem nas nuvens, e todo olho verá, até quanto os traspassaram, quer dizer, enfiaram nele a lança. Quando Spurgeon, Finney, outros homens de Deus pregavam essa mensagem, e você ouve essa mensagem hoje, qual está mais próximo da volta do Senhor Jesus? Porque é o seguinte, 100 anos atrás, eles liam, todo olho verá. Como que todo olho verá? Será que ele vai aparecer lá em Israel, mas também vai aparecer na América, na Oceania, ao mesmo tempo? Mas hoje, quando você lê aqui, todo olho verá, fica fácil para você entender? Moral da história, está mais próximo do que 100 anos atrás? O texto ficou mais claro? Então vigia, porque a figueira está florescendo. Deixa eu te dar mais um dado objetivo, científico, jornalístico. Esse ano fazem 70 anos da criação do Estado de Israel, 1948. 70 anos. 70 anos na Bíblia é um número simbólico?
Profético. Agora, ei, outro sinal, não estou falando de Bíblia agora não, estou falando de informação jornalística, que você, como crente vencedor, no meio dos outros crentes, deveria alertá-los. Ô, irmão, esse negócio aqui que eu acabei de ler é interessante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que Jerusalém é a capital de Israel. Ninguém em 70 anos tinha reconhecido isso. Ele foi o primeiro. Ele falou: não só reconheço, como vou mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Aí você fala: pastor, o que tem a ver isso? O que tem a ver? Tem a ver que a Escritura diz que a figueira vai florescer, e quando ela florescer, Ele está às portas. Todas as nações, elas precisam reconhecer que o Senhor é Deus e que aquele povo que está lá é um povo separado de Deus. Uma já começou, depois outra nação seguiu a América. Isso no mínimo é o seguinte: ei, igreja, preste atenção, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Versículo 27 e 30 de Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Isso aqui é arrebatamento? Não, é a volta do Senhor nos ares. Então, para você compreender, temos quantos aspectos da volta do Senhor Jesus? Um visível e o outro invisível. O invisível, lembra do ladrão. O invisível é chamado arrebatamento. E o visível, a volta do Senhor nas nuvens, as claras. Quando, pastor, é que será a volta do Senhor? Lembra aqui da ilustração? Volta aqui, Mateus. Lá no Mateus é invisível, arrebatamento. Tem sinal? Não. Tem alguma evidência? Não. Mas agora nas nuvens, tem data marcada? Tem. Tem evidência? Tem. Olha de novo a bondade de Deus. Por quê? Porque quem perdeu o arrebatamento estava com o coração sobrecarregado das orgias, das bebedices e das preocupações dessa vida. Não atentou. Ele lia notícias de jornal como uma pessoa qualquer. Ele lia as escrituras e pensava: não, isso não é, para nós é muito difícil. Apocalipse, eu não consigo entender. Essa é a voz do diabo falando com você. Nunca aceite pregador nenhum dizendo que esse é um livro difícil que você não vai entender. Isso é mentira do diabo. É para cegar o seu entendimento. O pai escreveu a carta para os filhos entenderem. Posso ouvir um amém? Amém. Então, esse período onde nós estamos aqui ensinando, todo olho verá, tem data marcada, inclusive de anos e dias. 3 anos e meio, 1260 dias. Olha para você ver. Olha o cuidado do pai com aqueles filhos que não foram tão obedientes, não foram filhos relapsos, mas ele os ama. E Ele está dando uma nova oportunidade. Obrigado, Mateus. Então, meus amados, para finalizar, será no fim da grande tribulação. E por último, Ele virá nas nuvens, de acordo com Atos capítulo 1 e versículo 11 e 12. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, diz Mateus 24, 30. E todos os olhos o verão. Ele virá com os santos vencedores, para estabelecer o que na terra? O seu reino. Eu sei que você está louco para ir para o céu, né? E nós vamos ser arrebatados em nome de Jesus. Mas na verdade Deus quer vir para a terra. E Ele quer estabelecer o seu reino aqui, 1000 anos, para reinar junto com os vencedores. Aí você pode fazer uma pergunta interessante: pastor, e os demais que estarão aqui na terra, mas não participarão do reino? Muito boa pergunta, respondo para você nas perguntas do reino. Mas antes, eu gostaria de celebrar a ceia do Senhor com você. Por quê? Porque a ceia do Senhor é um memorial de que Ele vem.
Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Sabe qual foi a instrução bíblica, meus amados irmãos? Fazer isso em memória de mim. Fala comigo, memória de mim. Por que o Senhor falou isso? Para você não se esquecer dele, para o seu coração não ficar sobrecarregado com coisas desta vida. Enquanto nós ministramos um cântico, os irmãos podem distribuir os elementos e nós vamos orar consagrando ao Senhor esta ceia. Enquanto isso, ei, eu queria só que você ficasse só com essa parte. O Senhor, na noite em que foi traído, na ceia com os seus discípulos, os reuniu e disse: muito quisera ter essa ceia convosco. Então chegou a hora de ter a ceia. E ele disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue, feito em favor de muitos. Fazer isso em memória de mim. Fala comigo, em memória de mim. Isso saltou meu coração. Sabe qual é a única coisa? Única não. Sabe qual é a coisa que mantém você vigilante? A memória dele, Cristo. Não fique em função do diabo, fique em função de Cristo. Não fique em função do dinheiro, fique em função de Cristo. Não fique nem em função do seu próprio corpo, da sua saúde, porque ela pode criar asas para si, ir embora e partir. Mas se você trouxer à memória Cristo, pastor, eu preciso ficar orando o tempo inteiro? Não precisa, Ele está dentro de você. O apóstolo Paulo disse que você pode orar sem cessar. É trazer a memória. Estou trabalhando, estou lembrando de Cristo. Obrigado, Senhor, por esse trabalho. Estou com a minha família, obrigado, Senhor, por Cristo. Estou com a igreja, aleluia, pelos irmãos. Eu estou cozinhando, eu estou dirigindo. O seu coração anela por Ele. Aleluia. Vamos falar isso para Ele agora? Você está na liberdade do Senhor enquanto cantamos o cântico. Os irmãos vão distribuir os elementos. Pastor Adriano, vem aqui para celebrarmos juntos, em nome de Jesus. Eu te amo. Vamos celebrar, depois você fala. Mais que tudo. Eu te amo. Fale para o Senhor. Peça para Ele ativar o seu coração para Ele, para a sua glória, para a sua memória. Eu te amo. Oh, Maranata, vem. Mais que tudo.